Oi, e aí, tudo jóia? A gente vai começar uma live daqui a pouquinho. Aliás, já estamos começando, cujo tema será dança e performance. Vai ter uma convidada chamada Aline Bernardi, uma excelente artista. Performance. Convidada. Oi, Oi, gente. boa noite. Tá me Tudo escutando bem? bem? Estou te ouvindo bem. Boa noite a todo mundo. Já vi aqui, olha, a Lia, Madison, Giocondo, todo mundo que está chegando. Que bom estar aqui com vocês. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. A gente espera uns 2 minutinhos só. Enquanto isso, o Instagram está avisando as pessoas que nós estamos agora ao vivo. Enquanto isso, a gente pode dar boas-vindas às pessoas, tudo bem? Separei uns livros aqui para nossa conversa. Vamos ver qual livro vai querer vir para a conversa, né? Ah, isso é bom. Bom, tomara que no meio da nossa live a conexão daqui de casa retorne para não, para não contar com a sorte. Sim. Bom, mais um minutinho e a gente já começa. Tudo bem, Gil? Tudo jóia? Thaís, Josiane, bem-vinda, Josiane. Thaís é uma amiga da faculdade, da UFRJ, né? Fizemos curso, a graduação em dança juntos. E ela trabalha bastante com performance também. Seja É a bem-vinda. Thaís, é a Thaís Schilink? Não, essa é a Thaís Almeida, que Ah, também, tá. a Chilink também trabalha com performance. Sim, eu já cruzei com a Schilink, a gente é bem próxima, já trocamos muito. Ah, que maravilha! Duas arianas juntas. Meu Deus, que maravilha! Oi, Então, Richard, bem-vindo. Ai, que bom, gente. A gente está aqui fazendo o chega-chega com a galera. sim. Então a gente já pode começar. Então, vamos lá. Oficialmente vamos começar o nosso bate-papo de hoje. Bom, Aline, a dinâmica ela vai funcionar da seguinte maneira: eu vou me apresentar, depois eu vou falar o porquê do nosso tema de hoje, e depois eu passo o bastão para você e você se apresenta, e depois a gente começa o nosso bate-papo. Tá Então, ótimo. vamos lá. Para quem não me conhece, eu sou Júlio Smack, eu sou profissional da dança, trabalho especificamente com a dança contemporânea, também trabalho com alongamento e com dança de rua. Também trabalho como fotógrafo, videomaker e atualmente como marketing, na parte de marketing digital.
E essa live, ela faz parte do ciclo de bate-papo entre a dança e outros saberes, cujo tema de hoje é dança e performance com a nossa querida Aline Bernardi. E aí, por que o tema de hoje é dança e performance? Eu conheci a Aline num, num, num grupo, né, num coletivo que antes se chamava Círculo de... Como que era, Aline? Antes o nome? Não, é o coletivo Oco que começou Isso. com um projeto do ciclo de expansão em movimento, que foi uma série de oficinas mensais de contato e improvisação com professores da segunda geração do contato e improvisação atuando, promovendo, difundindo e trabalhando na formação, né, no aspecto formativo com contato e improvisação. Isso, aí eu os conheci lá, aí depois eu conheci a Aline com mais proximidade, e depois formamos um coletivo Oco, e aí eu conheci a Aline para outros aspectos além do contato e improvisação. E aí que a gente fez parte, eu fiz parte, né, do início do projeto dela, que era o corpo ambiente, dos primeiros experimentos. E aí eu percebi o quanto de potência tem nesse, porque assim, eu sempre ouvi desse lugar desde a universidade sobre a performance, mas eu nunca de fato experimentei esse lugar com essa dimensão toda que eu tive com o coletivo Oco nesse trabalho da Aline, especificamente do corpo ambiente. E aí a gente ficou conversando um pouco mais antes dessa live e eu percebi o quanto de coisas ela pode compartilhar com a gente, e eu, como aquele curioso de querer saber mais e mais, ainda vou estar aí junto com vocês aprendendo junto com essa vontade toda desse bate-papo maravilhoso. E aí eu vou passar o bastão para a Aline e ela se apresentar e a gente inicialmente bater esse papo. Oi, gente, muita alegria estar aqui com todo mundo. E eu vou começar compartilhando uma frase que eu tenho essa frase escrita de canetinha nos azulejos da minha cozinha, porque é uma frase que eu gosto de sempre estar lembrando dela, porque me faz reconectar com a motivação e a inquietação de ser bailarina, de ser pesquisadora das artes do corpo, de ser professora de dança. Né? Então, a frase é: há que se ler a poética para se entender a política. Há que se ler o encanto para se entender a ciência. É uma frase do Luiz Rufino e do Luiz Antônio Simas. São dois pensadores muito interessantes que eu super recomendo. A gente está lendo eles e se nutrindo com a poética deles, com a filosofia deles, com a arte deles. E, para mim, esse campo de criação de poéticas é o campo de lapidação dos processos de criação de si conectados com os processos de criação artística. E essa trama entre processo de criação de si e processo de criação artística é que vem cada vez mais me interessando e fazendo também eu me preencher de novas perguntas. Porque o que mais me motiva a caminhar, né, com o estudo das artes, da dança, é a possibilidade que esse campo de conhecimento tem de gerar perguntas, mais do que querer encontrar respostas. Eu acho que é um campo que produz e nutre com muitas perguntas, e que essas perguntas são perguntas conectadas com o como nós, eu acredito nisso, né? São perguntas que conectam o como nós vamos desdobrando o nosso processo de criação de si próprio no mundo. Então, para mim, o campo da performance ele é um campo de encontro das multilinguagens. Ele vem, né, assim,
lá desde a década de 60, com o acontecimento dos happenings, fazendo essa potência de encontro entre múltiplas linguagens. E isso foi se desenhando aqui no Brasil também, com muitos artistas que foram se aproximando, né, desse modo de reunir linguagens. E uma das artistas que mais me nutre no meu processo de criação e que nutriu muito o processo de criação do Corpo Ambiente, essa performance que o Júlio citou, é a Lígia Clark, né? Eu acredito que a Lígia Clark nutra muitos de nós, artistas, porque ela justamente ofereceu um campo de investigação com a criação dos objetos relacionais, que interage, né, que traz a participação ativa de cada um na sua relação com o que a gente pode, né, sentir ser algo artístico. E que revela, na verdade, para mim, a potência de todas as coisas que tocamos e sentimos ser arte. Porque a arte é uma maneira, a meu ver, de olhar a vida, né? Então, não é só quem faz dança ou música, né? ou teatro que é artista. Para mim, são pessoas que se dedicam a ter um olhar para a vida, de estar sempre reanimando a germinação dessa potência de vida, do quanto a gente pode germinar a vida, do quanto a gente pode criar, co-criar a vida a partir do nosso fazer. E esse fazer artístico, ele é um fazer poético, né? Um fazer da nossa poética no mundo. Então, é muito como eu sinto essa construção da performance. E aí, falando um pouquinho mais do corpo ambiente, para depois voltar para o Júlio, o corpo ambiente ele surge a partir de um convite que eu recebo do Festival de Contato e Improvisação de Recife, a partir do pessoal do coletivo Lugar Comum, que é uma galera muito parceira, muito linda. E, e aí, com esse convite, eu começo a me colocar, que ótimo, uma oportunidade de juntar esses parceiros do Coletivo Oco, que estão pesquisando comigo há 5 anos, né? A prática do contato e improvisação, e a gente fazer uma performance na relação com o espaço público para esse festival e com o eixo performativo na linguagem, na prática do contato e improvisação. Então, foi uma super oportunidade e foi onde eu também consegui realizar esse encontro mais próximo com a inspiração da Lígia Clark na minha trajetória. E aí eu criei eu chamei a Fernanda Ribeiro, uma artista visual, para colaborar, e a gente criou um objeto relacional que eu chamo de Parangolé Moebius. Eu brinco até com essa, né, com essa obra também, o Parangolé do Hélio Oiticica, e Moebius, que é inspirado na fita de Moebius, essa superfície topológica onde não há nem dentro nem fora, e a gente cria esse objeto relacional para ser o eixo dramatúrgico da performance, onde essa faixa, esse tecido, é um grande tecido que pode envolver muitas pessoas ao mesmo tempo, ele tem quase 5 metros, e aí ele pode ser vivenciado como uma faixa de protesto, e tem uma cena que é várias pessoas do público junto com os performers ativadores, e aí todos se tornam performers no espaço público, né? Essa outra relação com o público é muito interessante quando a gente vai para o espaço público. Então, a faixa de Moebius, ela se torna uma faixa de protesto, ela é usada na performance também como um espaço que fecha um ciclo, estabelece o dentro e o fora, e ela também é usada como uma fita de Moebius que propõe múltiplas relações entre os corpos, onde não há mais dentro e fora, e os corpos vão se dobrando e desdobrando nos encontros, né, com o espaço. Então, esse foi o mote um pouco, falando um pouquinho aí dessa criação. Eu, lembrando,
um pouco da minha experiência no início do processo do corpo ambiente, que foi no São Pedro da Serra. Foi um dia, não foi, Aline? Um dia inteiro, não Não, foi? foram 4 dias, porque no início do processo de criação a gente fez uma imersão. Eu, na época, morava lá no mato, em São Pedro da Serra, na Serra aqui do Rio. E aí a gente fez uma imersão lá em casa para começar o processo de criação. Eu acho que então eu fiquei 2 dias, não foi? Você ficou 2 dias e Dois o dias, André, Sofia e Alexandre ficamos ficaram quatro mais. dias. O que me chamou muito a atenção era a questão do estado de presença durante esse processo do, do corpo ambiente inicialmente. É engraçado que essa relação de tempo, você falou 2 dias, e para mim eu não consigo perceber a noção de tempo que foi esse processo inicial. Por quê? Para mim era cada experimentação que nós fazíamos era na verdade uma expansão do tempo, era uma expansão que eu não consigo é, dividir. Foi o início do nosso processo ali de criação, de experimentação, esse é o meio, esse é o final. Eu não consigo ter essa limitação. Ainda mais que, só para localizar, eu, nesse coletivo Coco, eu fazia parte da fotografia. Eu estava responsável por essa parte e pesquisava junto com eles nessa parte de corpo, porém mais focado na área da fotografia do audiovisual. E aí foi quando eu experimentei de fato, com mais tempo, essa parte corpo, que foi esse início lá no São. Eu sempre perco esse nome. São Pedro da Serra. E aí eu percebi que o tempo ali era muito esgarçado. Na segunda parte, que foi no centro do Rio de Janeiro, no qual eu de fato, efetivamente fiquei na parte da fotografia, era muito diferente. Porque ao mesmo tempo que esse estado de presença era esgarçado, porque eu estava envolvido, porque não era só o envolvimento de fora em que eu estava registrando. Eu vivi de alguma maneira aquela experimentação e de certo modo meu corpo ele estava dialogando com o que eles estavam fazendo, porém a minha forma de materializar o movimento estava num presente que futuramente isso ia se dar como fotografia. Então, como que eu estava pensando nessa relação presente, porém nessa extensão de tempo? Porque se meu tempo ali na experimentação inicial era presente, como que na fotografia esse presente podia se estender para o futuro de uma maneira que eu estivesse interagindo com ele ali o máximo possível numa potência presente. E aí isso se dava porque numa cidade tinham muitas questões de eu ter que andar, tomar cuidado com o equipamento, tomar cuidado com o que eles estavam trazendo ali para a interação com o espaço, com as pessoas que estavam passando na rua, como que eles iam utilizar aquilo, como que eu ia pensar numa relação futura com aquela imagem, ia trazer possíveis sensações mais verídica, mais sincera possível que eu estava vivendo ali com eles, porque era para mim era libertador tá ali com uma câmera e as pessoas ali fazendo o que tiver que sentir dentro da proposta que havíamos feito no São Pedro da Serra. E aí era assim, muito estado presente, pensando em futuro, pensando no corpo câmera, pensando em várias estruturas que a gente estava é, conversado anteriormente. Então, era realmente para mim, se resume, essa minha experiência com a Aline é estado de presença sem nomear o que eu estou fazendo, se é dança, ou se é fotografia, ou se é uma relação com o espaço X, Y, não. Era uma vivência dentro de uma proposta ali em grupo e era realmente viver. Essa é a minha experiência dentro desse trabalho. Eu acho que você falando assim só acrescenta com outras palavras a minha vivência. Sim, e isso que o Júlio trouxe agora foi realmente o outro mote, eixo dramatúrgico, né? Que foi investigar esse estado de presença, esse estar em cada espaço. E o quanto esse, não é contraste, né? Mas
essa vivência da natureza mais abundante, quando a gente vai para um espaço onde tem mais árvores, tem menos ruído de carro, né? Tem menos atividade comercial. Quando a gente se coloca, né, nesse ambiente que a gente costuma chamar, né, vamos para o mato, vamos para a natureza, é, é uma natureza no sentido, né, de um ambiente onde a gente tem uma presença também dessa